Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Versão da História. Na madrugada do dia 17 de julho de 1918, a família imperial russa foi brutalmente executada pelos membros bolcheviques dos Urais, como forma de impedir que a família fosse resgatada pelo Exército Branco, que era um esforço que uniu militares monarquistas e estrangeiros que reagiram ao golpe que tirou o imperador russo do poder. Mas por que os bolcheviques conseguiram derrubar o imperador e como o fizeram? Após a morte do czar Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, em 1584, teve início na Rússia um período conhecido como Tempos Turbulentos, que foi um período de guerra civil pelo poder, uma vez que Ivan não deixou herdeiro, tendo inclusive matado seu próprio filho em um acesso de fúria. Esse período de turbulência trouxe grande instabilidade para a Rússia, que teve no seu trono inclusive estrangeiros. Diante do caos instalado e na busca pela estabilidade, a nobreza buscou trazer de volta ao trono alguns descendentes do primeiro czar Ivan o Terrível. Não possuindo herdeiro, buscou-se sucessores entre seus parentes próximos, numa sucessão horizontal. Chegaram então ao seu sobrinho Miguel I, tendo início em 1613 a dinastia Romanov. A dinastia reinou por 304 anos e teve 20 soberanos entre czares, czarinas e regentes. Nesse período, o território russo cresceu em média 52 mil quilômetros quadrados por ano, ou 140 km por dia. A monarquia russa foi caracterizada pelo regime autocrático, que era o poder absoluto na mão do soberano, sem um parlamento, cabendo ao monarca garantir o apoio da nobreza e dos militares para não perder o trono. Para negociar este apoio, em 12 de julho de 1648, o czar Alexei, filho do czar Miguel I, consolidou um código de leis que regulamentou o regime de servidão na Rússia. O regime de servidão sempre rondou a sociedade russa medieval, mas foi regulamentada no início da dinastia Romanov. A economia russa era baseada essencialmente na agricultura e no comércio. Dessa forma, era mais rico quem tinha mais terras, e nessas terras estavam os servos. Os servos eram camponeses que eram vinculados à terra que ocupavam, sendo as terras e os camponeses propriedades do czar, que poderia dá-los a nobres em troca de apoio político ou premiação por feitos relevantes. Esses servos não poderiam abandonar a terra onde viviam sem a permissão do seu senhor, sob penas a serem aplicadas pelo próprio senhor. Dessa forma, o czar garantia o apoio político e militar, permitindo que uma minoria de poderosos tiranizasse 90% da população russa. Esse regime durou até o reinado do czar Alexandre II, em 27 de janeiro de 1861, quando finalmente a servidão foi abolida e, junto com ela, o pacto da nobreza com a coroa. Apesar do regime de servidão, a relação do povo com o czar era divina, sendo o soberano venerado pelos mais humildes como representante de Deus na terra, amparado pela Igreja Ortodoxa, que dividia sua autoridade com o czar. Isso pode ser identificado na obra Guerra e Paz de Leão Tolstói, que retrata a Rússia do czar Alexandre I. Como a população russa era majoritariamente rural, a popularidade do czar era mantida com a maioria da população, que atribuía os abusos da servidão à nobreza e não ao soberano russo. Desde a czarina Catarina a Grande, que se tentava abolir a servidão, mas a pressão contrária por parte da nobreza impedia, sob a ameaça de instabilidade no governo, conflitos e mesmo a perda do trono. A relação do czar com a população urbana já era diferente da que existia com os camponeses. A nobreza estava instalada nas grandes cidades e lá possuía sua estrutura,
existia o respeito enquanto fosse interessante para os nobres, porém a figura divina permanecia apenas entre os cidadãos mais humildes. De fato, o poder absoluto do czar não era tão absoluto assim, e como dizia Catarina a Grande, o poder absoluto é uma quimera, e o monarca tinha que lidar constantemente com traições e tentativas de golpe, o que os fazia estar em constante alerta, como se queixou o imperador romano Domiciano pouco antes de ser assassinado. Todos os príncipes se sentem muito infelizes quando denunciam uma conspiração, pois ninguém acredita neles até serem assassinados. O Império Russo se manteve de pé graças à mão de ferro dos czares, que utilizavam os meios necessários para não caírem, sob pena de a Rússia se desintegrar dividida entre vários nobres e guerras civis. Esse regime duro se tornou marca do governo russo até os dias de hoje. O czar Alexandre II implantou uma série de reformas que foram tomadas como excesso de liberdade por parte da nobreza, que considerava as concessões como demonstração de fraqueza. E como dizia Piotr Stolypin, na Rússia nada é mais perigoso do que aparentar fraqueza. Com a série de liberdades que foram dadas, novas ideias foram ganhando espaço nos meios urbanos. Uma delas foi o sentimento nihilista, difundido nas obras literárias, e no surgimento de vários jornais que agora se sentiam livres para atacar o czar. Ora, um dos principais pontos que o nihilismo promove é o ateísmo. Logo, não reconhece a autoridade divina do czar, não reconhecendo posteriormente qualquer outra. Acompanhado disso, surgiram vários grupos com ideias revolucionárias, que desejavam a derrubada do czar e a promoção de um governo supostamente do povo, mas que seria de fato governado pelos nobres. Um dos líderes revolucionários era um estudante nihilista, Sergei Nechayev, um psicopata carismático que acreditava que apenas o assassinato de toda a dinastia Romanov poderia libertar a Rússia. Em viagem pela Europa, Sergei entrou em contato com exilados russos em vários países e retornou à Rússia para organizar motins de estudantes. Ao fugir para Genebra, ele escreveu o seu Catecismo Revolucionário, um manual com filosofias e táticas revolucionárias, considerado leninista antes mesmo de Lenin ter surgido. A consequência do surgimento de tantos grupos revolucionários foram manifestações de cunho revolucionário e atentados contra a vida do czar, até que em 1º de março de 1881, a carruagem blindada do czar Alexandre II foi atingida por um explosivo. O veículo foi seriamente danificado, mas o czar ficou ileso e foi falar com o terrorista que foi capturado. Nisso, outro membro do grupo revolucionário jogou outro explosivo que feriu mortalmente o czar, que veio a falecer no mesmo dia no Palácio de Inverno. Os membros do grupo terrorista responsáveis pelo atentado e morte do czar foram enforcados. Terminava então o tempo de reformas que buscava humanizar e atualizar a Rússia, e subia ao trono o filho irado contra a injustiça cometida contra o seu pai, e que passaria a governar como o mais furioso senhor de terra. O czar Alexandre III assumiu o governo logo na sequência e buscou perseguir e destruir todos os grupos e meios responsáveis pelas agressões contra o governo. Lembrando que, devido à grande extensão territorial russa, a maioria desses conflitos se davam nas grandes cidades, mais especificamente na capital do Império, São Petersburgo, ficando a majoritária população campesina alheia aos acontecimentos e, quando cientes, revoltadas com o assassinato do czar, já que a figura do imperador continuava sendo sagrada para a população camponesa, ficando as ideias revolucionárias pertencentes a membros da classe média, muitos deles filhos de nobres. O governo de Alexandre III durou menos do que se esperava, e ele veio a falecer enfermo em 19 de outubro de 1893, assumindo então o seu filho Nicolau II, que veio a enfrentar a fase mais dura do começo do século XX. Frequentemente chamado de czar fraco,
O início do governo de Nicolau II não foi diferente dos demais autocratas anteriores, com prisões de líderes revolucionários, fechamento de jornais contrários ao governo e etc. Porém, suas ações podem ser consideradas uma média entre o seu avô Alexandre II e o seu pai Alexandre III. A tentativa de recivilizar a Rússia, de modo a aproximar o império com o Ocidente, e as ações duras da autocracia entraram em conflito real e vieram a minar o seu poder. A nobreza, se sentindo desprestigiada desde o fim da servidão, queria de qualquer forma obter o poder e não havia outra forma de fazê-lo senão estando no governo. A defesa da autocracia fazia parte do juramento do czar. Dessa forma, ele jamais poderia abrir o governo para uma democracia. Logo, havia pouco espaço a ser ocupado pela nobreza. Porém, os serviços de inteligência e de segurança do czar estavam nas mãos dessa nobreza. Esses nobres assessoravam ao czar com informações de inteligência e ações a serem adotadas pelo soberano frente a movimentações internas e externas, como forma de tentar unir o império em um sentimento patriótico. O Império Russo entra em guerra contra o Império do Japão em 1905, mas o Império Russo foi vergonhosamente derrotado e entrou em uma espécie de tempestade perfeita. Problemas climáticos geraram quebra nas colheitas, o que atrapalhou também o abastecimento das cidades, gerando escassez. Isso enquanto grupos revolucionários comunistas começavam a crescer e a utilizar os acontecimentos para inflamar a população contra o czar. Esses grupos passaram a ocupar também as zonas rurais, minando a imagem do czar com os camponeses e os colocando contra o imperador. No âmbito familiar, a família imperial sofria com a doença do czarevich Alexei, que sofria de hemofilia, doença sem cura e praticamente letal na época, sendo o czarevich símbolo da continuidade do império e de estabilidade. O fato foi mantido em segredo, pois caso o povo ou os opositores tivessem conhecimento da enfermidade, poderia haver mais questionamentos sobre a capacidade e o poder do czar de governar e dar segurança ao povo russo. Sem cura para a doença, que dificultava a cicatrização e causava dores enormes nas articulações, a família imperial acabou conhecendo e trazendo para o palácio o místico Rasputin, homem de índole duvidosa e de histórico ímprobo. Se apresentava como religioso e por meio de hipnose conseguia aliviar o sofrimento do czarevich, aliviando assim também o sofrimento da czarina, que, consequentemente, dava alguma paz para o czar tentar governar. Enquanto líderes revolucionários eram presos e soltos como demonstração de uma civilidade, manifestantes do povo, manipulados por esses líderes, eram executados pelas tropas do governo durante as passeatas, como foi o caso do evento conhecido como Domingo Sangrento, quando uma manifestação organizada por clérigos se dirigiu até o Palácio de Inverno para respeitosamente entregar uma petição ao czar, que não se encontrava no palácio, e foi recebida a tiros pela guarda imperial sob ordens do chefe da guarda, causando várias mortes. Os revolucionários não tardaram em atribuir toda a culpa ao czar e a alegar que a ordem para o ataque foi diretamente dele, minando a confiança da população mais humilde urbana no seu soberano. Nisso, Lenin, Trotsky e Stalin, que já haviam sido presos, estavam em liberdade e até mesmo no exílio. Porém, somou-se a todos os problemas anteriores a eclosão da Primeira Guerra Mundial, onde os dois primos tiveram que se enfrentar, o czar Nicolau II e o kaiser alemão Guilherme II. Inicialmente, o czar envia o seu primo Nicolasha para coordenar o fronte russo, mas, na esperança de conseguir a simpatia do povo, decide ele mesmo ir para a linha de frente, deixando a czarina Alexandra no comando do governo. A czarina não gozava de boa simpatia do público em geral, principalmente da Duma, uma espécie de parlamento criado no programa de modernização. Para piorar a situação, o místico Rasputin começa a se meter nas decisões do governo, aumentando ainda mais o descontentamento com a coroa. Os comunistas se aproveitam da impopularidade da czarina e da má fama de Rasputin para continuar promovendo o assassinato de reputação da família imperial, criando e espalhando narrativas
sobre os dois serem amantes e de o místico ter relações sexuais mesmo com as filhas do czar Nicolau. Este assassinato de reputação foi feito tão de um jeito nos bastidores comunistas que é fácil encontrar professores hoje em dia que repetem automaticamente essas alegações, sem saberem ao menos se isso é realmente verdade. Os movimentos revolucionários concentraram sua maioria em dois partidos, mencheviques, liderados pelo Alexandre Kerensky, e os bolcheviques, liderados por Lenin. Em fevereiro de 1917, os mencheviques tomam o poder, causando a abdicação do czar. Em outubro, os bolcheviques dão outro golpe e tomam o poder dos mencheviques. A família imperial então é presa e executada covardemente. Não mostraram os bolcheviques a mesma aparente civilidade que os czares mostraram com eles. Ok, vários líderes comunistas foram mortos antes. As prisões russas nunca foram exemplos de misericórdia. Inclusive, o irmão de Lenin já havia sido preso e executado anteriormente. Mas quem orientou a libertação logo desses que vieram a derrubar o Império? Especificamente, Lenin, Trotsky e Stalin foram poupados. Com Lenin, inclusive, tendo sido enviado do exílio pelo próprio primo do czar Nicolau, o Kaiser alemão Guilherme II. A ideia de poupar esses líderes foi apresentada sob a alegação de o que o mundo vai pensar de nós se executarmos nossos opositores. Foi exatamente essa preocupação que o regime soviético, especialmente Stalin, nunca teve. Caiu um czar, mas não caiu o Império, tendo o Império Russo se transformado no Império Vermelho Soviético, mantendo viva a autocracia do governo russo, que perdura até os dias de hoje. A realidade é que o mundo sofre até hoje com as decisões e omissões dos últimos czares russos e do que um Império Russo representa em seus atuais líderes. E é isso aí. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Até o próximo. Valeu!